Farsul, da assessoria econômica da Farsul, a Daniele Guimarães, trouxe uma informação à Rádio Agete informando que os custos da produção caíram 0,25% no mês de março na comparação com fevereiro. Segundo ela, essa diminuição ocorreu principalmente nos fertilizantes e no frete. Vamos à informação que nos chega através da Rádio Agete com Eduardo Leais. O índice de inflação dos custos de produção manteve a sequência de diminuição começada em junho do ano passado e caiu 0,25% em março na comparação com fevereiro deste ano. A diminuição se deve aos custos de fertilizantes e frete. As informações foram divulgadas pela assessoria econômica da Farsul. A economista Daniele Guimarães nos explica essa nova redução dos custos. Então, Leães, a gente teve uma nova retração dos custos desde junho do ano passado. Todos os meses vem apresentando retração em relação ao mês anterior. Dessa vez, a gente teve, além da questão do fertilizante, que é algo que a gente já vem conversando todos os meses e apontando que, apesar de os fertilizantes estarem em queda todo esse período, que é quase um ano, né? Ainda assim, eles estão em patamares mais elevados do que antes da pandemia, né? Quando a gente começou a ter problemas de abastecimento, flutuações cambiais. Então, ainda assim, apesar dessas quedas ainda acima de antes da pandemia, antes lá de 2020, quando começou aqui no Brasil, e nesse mês, nesse relatório de março, a gente viu, além do impacto do fertilizante, mais uma vez, a gente também viu o impacto do preço internacional do petróleo. A queda do preço internacional do petróleo em março acaba também impactando no preço de fertilizantes, porque para a fabricação de fertilizantes usa-se o petróleo como matéria-prima, e também acaba puxando o preço do diesel para baixo. Então a gente também viu queda no custo do frete. Então os dois principais fatores que acabaram puxando o custo para baixo no mês de março foi o preço internacional do petróleo, que acaba afetando o frete, e também o custo de fertilizantes. E o que se pode esperar para os próximos meses? Agora, para os próximos meses, a gente tem que observar o preço internacional do petróleo para ver como é que vai se comportar, porque ele é o principal matéria-prima para fertilizantes, que é um produto que a gente importa. Então, portanto, a taxa de câmbio também vai ser importante. Então, a gente tem que observar o preço do petróleo, taxa de câmbio, para ver como vai ficar o comportamento, principalmente desses insumos que são importados e dependem dessa matéria-prima. O câmbio que está tendo uma redução. O câmbio está tendo uma redução, mas eu acho que é muito importante a gente falar também. O câmbio, ele não só impacta na formação de custos, como ele também acaba impactando nos preços. E nesse mês de março, nesse relatório referente ao mês de março, a gente observou também a queda do IPR. Mas é importante a gente frisar que essa queda do IPR, ela não é só influência da taxa de câmbio, não é só o papel da taxa de câmbio na queda desses preços. Os principais produtos que a gente observou retração nos preços foi a soja e o milho. E por que a gente fala que o impacto não é só o câmbio? Porque a gente observa no mercado internacional um bom patamar dos preços desses produtos. Ou seja, lá na Bolsa de Chicago, a gente não vê a queda que a gente vê aqui no mercado interno. Essa queda no mercado interno está muito mais associada à expectativa de safra recorde do Brasil do que com o que está acontecendo lá fora, seja a taxa de câmbio ou seja o que está acontecendo em Chicago. Então, na realidade, o fato da gente estar aumentando bastante a nossa safra, especialmente a safra de soja, está fazendo com que a nossa oferta desses grãos fique tão abundante que acaba acontecendo a queda dos preços no mercado interno. Então, além da gente observar nos próximos meses a taxa de câmbio, a gente também tem que observar os níveis de comercialização. É bem provável que agora, esse período que a gente está vivendo, ele é um período mais comum da gente observar a queda dos preços desses grãos, porque justamente quando eles começam a ter uma maior quantidade de comercialização, porque eles são colhidos e entram no mercado. É bem provável que agora, nos próximos meses, a gente consiga observar algumas melhoras, principalmente no preço da saca de soja, especialmente porque a gente vai passar esse período de sazonalidade que é um pouco mais forte, e além disso,
Estados Unidos e Argentina não deve ter capacidade de abastecer o mercado internacional. A Argentina com a safra prejudicada, né? Então, é muito provável que daqui a alguns meses o Brasil seja o único grande fornecedor e é o maior exportador e o maior produtor de soja do mundo. Então, hoje a gente vive essa conjuntura de excesso de oferta e de queda da taxa de câmbio, que acaba afetando sim os preços, mas a gente pode observar, a gente espera que nos próximos meses a gente veja alguma recuperação, não naqueles patamares que a gente viu anteriormente, mas alguma recuperação em relação ao preço da soja que a gente vê hoje, que deu uma caída nas últimas semanas. O fato é que a produção de soja caiu muito no Rio Grande do Sul e na Argentina, e no resto do Brasil cresceu. Exatamente, aqui no Rio Grande do Sul a gente vive uma situação bem complicada. A gente veio de consecutivas perdas da safra de verão, então agora a gente está numa situação muito complicada, onde a gente vê uma perda em função do clima, ao mesmo tempo que o resto do Brasil está fazendo safra recorde, está puxando os preços para baixo. Então o produtor gaúcho está com menos produto e menos preço. Por isso, Leandro, que a gente sempre fala da importância que é a gestão dentro da propriedade, principalmente o produtor saber o seu fluxo de caixa, se organizar o máximo possível para esses momentos. Porque, infelizmente, essas questões de mercado e de clima a gente não consegue controlar. Mas a gestão dentro da propriedade é a única coisa que o produtor pode sim controlar e tentar buscar os melhores negócios possíveis para contornar esses momentos complicados. Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas suas colocações, sua matéria que ele trouxe com a Daniela, com muitas informações interessantes, né? Claro que a gente tem o pessoal que está no meio sabe dessas informações, mas de repente o pessoal que está um pouco mais afastado do agronegócio não tem claro essa informação, né? Que houve essa redução nos custos, pequena, mas houve, né? E essa questão do preço de mercado também, que essa conjuntura fez com que houvesse uma queda bem acentuada no valor da saca de soja, conforme a Daniela acabou de colocar. Bem, essa informação já está disponível? Já está no portal? Está no portal tupã.fm.br, tem ali no link de áudios, você pode abrir ali o nosso portal, vai ali no link de áudios e entrevistas e lá está disponível essa matéria na íntegra. Ela vai estar disponível daqui a pouquinho, a cerca de uma hora, estará disponibilizada também no nosso podcast e no aplicativo da Tupã, no canal do YouTube, e assim você tem mais facilidade de poder rever essa informação caso não tenha pego toda na íntegra e gostaria de reprisá-la. Ela está à sua disposição nessas plataformas digitais aqui da sua Tupã. 9h19, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai um intervalo comercial, mas já retorna aqui na manhã na sua Tupã, num oferecimento de